2 anos, eu acredito. Eu comecei quando a Ana Luísa começou em São Paulo. Ela tem uma empresa que chama Mana, Mulher Conserta para Mulher. Eu vi a postagem dela no Facebook, vi assim, a repercussão que teve. E umas 2 semanas depois mandei uma mensagem para ela, falando, eu quero fazer isso aí também, entendeu? Eu sei fazer as coisas também, eu tenho minhas ferramentas. Aí perguntei a ela o que ela achava que era necessário. Ela falou assim, começa com o que você tem mesmo e vai comprando de acordo com a demanda, assim. A oficina começou na Asa Norte com meu marido, aí depois ele veio para cá no SOF. Na época eu era professora. Meu pai sempre teve essa oficina e sempre mexeu e sempre gostou de mexer com carros 4x4, foi uma paixão dele que criou com o tempo, enfim, mecânica. Eu entrei em agosto do ano passado no financeiro para ajudar ele e quando foi em dezembro eu tive que assumir a parte geral da oficina, me tornar a chefe de oficina. Aí eu saí da escola, estava sem fazer nada e resolvi vir para a oficina para cuidar da parte administrativa. Aí quando foi esse ano que eu comecei a vir na parte de braço mesmo, né, botar a mão na massa. Eu tinha alguma noção só de ouvir conversas, né, porque a gente vai para uma trilha, vai para um rally e assim, praticamente só eu de mulher, maioria homem. E eles ficavam falando só de carro, de motor, não sei o que, de tanto ouvir você vai aprendendo alguma coisa. Eu tive que assumir porque em dezembro meu pai faleceu e aí ele que cuidava da oficina e não tinha mais ninguém. Então eu decidi por mim mesma e falei, mãe, eu vou assumir. E ela falou, eu vou te ajudar, então a gente veio. O que tem, tá achando? No Distrito Federal, as mulheres representam mais de 50% do total de habitantes. Além disso, quase 30% delas são responsáveis pelos domicílios que moram. Então, para chegar na Rotam, primeiro eu ingressei na Polícia Militar do Distrito Federal em 2006. Fiz 3 anos de curso de formação de oficiais. Saí do curso de formação de oficiais em 2009, início de 2009. Trabalhei no 3º Batalhão, que é o Batalhão da Asa Norte. Em 2010, eu me inscrevi no curso operacional de Rotam. Passei 75 dias no curso, onde começaram 80 policiais e terminaram só 44, sendo 2 mulheres, eu e uma cabo, hoje cabo Luana. E depois disso, eu trabalhei na formação do curso de formação de praças entre 2010 e 2011. Passei 1 ano na Força Nacional de Segurança, rodando o Brasil. E desde 2013 eu vim para a Rotam. Eu vim para a Rotam como tenente, primeiro tenente. E hoje sou capitão na função de subcomandante do Batalhão de Rotam. Eu sou motorista há aproximadamente 8 anos de carro grande. Eu escolhi essa profissão porque na época meus filhos já eram adolescentes e aí era difícil, né? Eu criei eles só. E eu, como entrei na aviação satélite, aí eu achei que a oportunidade, né, de ser motorista naquela empresa. A proporção de mulheres com mais de 14 anos de idade inseridas no mercado de trabalho aumentou de pouco mais de 58% para quase 60% entre 2015 e 2016. As mulheres elas precisam vencer algumas barreiras. A primeira barreira se dá no ensino médio, quando elas ambicionam cursos de maior nota de corte, ou elas se destacam no campo das exatas e não há um reconhecimento dos colegas, dos seus professores e da própria família. A Universidade de Brasília ela apresentou um estudo recente onde ela revela que mais de 75% dos estudantes que fazem pedagogia e cursos de saúde, especialmente cursos com menor nota de corte, como enfermagem, gestão de saúde coletiva, fisioterapia, fonoaudiologia, as vagas são ocupadas por mulheres. Quando a gente vai na outra ponta, cursos como as engenharias, dentro do campo das ciências exatas, esse número de mulheres cai a 30%. Então, os indicadores e as percepções culturais revelam que há, sim, algumas barreiras para que as mulheres ocupem, não só dentro do ensino médio, espaços de destaque, mas também a entrada na universidade e a sua manutenção na universidade nesses cursos,
Quando você está reduzido a uma minoria dentro de um curso, há estranhamento, há preconceito, há uma situação de um cotidiano violento e ainda há outra barreira que ela deve superar, que é a aceitação do mercado de trabalho. Não basta ter uma mulher única numa sala de engenharia civil se o mercado de trabalho, quando ela chega, não a reconhece como liderança, não reconhece sua fala como autoridade e muitas vezes dá atenção apenas a aspectos estéticos e não só a sua qualidade, seu reconhecimento, seu talento e sua competência. As pessoas têm a mente que trabalho masculino, a mulher também é masculina, não tem nada a ver. Nada contra as pessoas que são, né, masculinizadas. Quase todos olham por ser mulher e por ser nova também, duvidam, chegam aqui e falam, preciso de um especialista para poder mexer no meu carro. Eu falo, pois não, mas pode chamar um especialista, pois não. E ficam duvidando dessa capacidade. Porque tem isso, não tem? É motorista de ônibus, é mulher que gosta de mulher. Não. Às vezes as pessoas me olham dessa forma, eu fico magoada, viu? A gente sabe que as profissões mais prestigiosas socialmente ainda são aquelas exercidas em grande maioria pelos homens. E a gente sabe também que não é uma escolha individual. É claro que as pessoas escolhem individualmente a profissão que querem seguir, mas essas escolhas elas são pré-determinadas socialmente, no sentido de que desde a infância, né, a gente tem uma série de expectativas sobre o que é ser homem e sobre o que é ser mulher. Quando eu saio para trabalhar, assim, quando eu comecei a sair para trabalhar, eu percebi que o que eu fazia, o que era normal para mim, era muito diferente para as outras pessoas. Era uma coisa muito nova, eu estava quebrando estereótipos mesmo. E no início eu não percebia que ia ter um impacto desse, assim. Não percebia que as pessoas iam achar, nossa, que incrível que você tá trocando uma tomada. Eu já trabalhei de diarista, de doméstica, já trabalhei de vendedora de algodão doce, já trabalhei de gari, pintando o asfalto aí, ó, varrendo rua. Já trabalhei de... O último trabalho que eu tive, quando eu entrei aqui, foi Yakult. Eu vendi Yakult. Aí encontrei um instrutor da garagem, ofereci Yakult para ele. Aí falei para ele que eu tinha um sonho de trabalhar na empresa de ônibus. Aí ele foi... Tá próximo do relógio, né? Passa. Aí ele foi e marcou um teste lá para a turma na garagem e me incluiu na lista, né? Aí eu fui. Confio totalmente nela e acho que elas têm que ocupar mais espaço ainda. Em 2016, houve uma redução na desigualdade de renda entre mulheres e homens. Mesmo assim, elas continuam ganhando menos em todos os setores de atividade. O rendimento médio real das mulheres ocupadas era pouco mais de R$ 2.700, enquanto os homens ganhavam quase R$ 4.000. Percebi que as amigas, as conhecidas, tinham necessidade de resolver as coisas em casa e ficavam enrolando toda a vida porque precisavam ter, dependendo do pai ou do irmão ou de um tio ou então de algum deles para estar em casa, para chamar um outro homem desconhecido para dentro de casa. E me chamando era muito mais simples porque eu ia lá e resolvia rápido, sabe? Geralmente quem me chama por eu ser mulher. Não me chama porque eu sei fazer o trabalho, mas me chama porque acha muito mais confortável ter uma menina em casa. Então assim, as poucas repúblicas que eu fui que eram mistas, eram os meninos que eram homossexuais, então pra eles também rola esse constrangimento, sabe? De ter um cara tudo machão dentro de casa, uma coisa assim. E eles têm muito medo de sofrer homofobia dentro de casa, da mesma forma que a gente tem medo de sofrer assédio dentro de casa. Então, pra eles era mais confortável e pra mim também. Vai entregar lá, ó, pro Emílio suas, não tem nem
Ah, pra pintar. Tinha aí. Preto. Sim. Tinha aí. Tá. Ela manda mais que eu, apesar de eu ser a mãe dela aqui, mas ela que é a chefe. Quando tem um pepino grandão assim, quem resolve é ela, porque ela é mais brutinha. Acho que a mulher está aí quebrando o tabu e é isso, tem pessoas que têm preconceito, sim, infelizmente sim, mas acho que elas têm tudo para continuar, passar por cima disso e mostrar que a mulher também manda. Esse aprendizado meu com elas e delas comigo está sendo bom. Eu creio que já tem algumas coisas que elas têm me ensinado, e o lado feminino é muito bom na parte de educação, de conversar, de saber chamar o funcionário, bater um papo, de presentear na hora certa, lembrar do aniversário, coisa que a gente, homem, geralmente não gosta de lembrar e nem se lembra, né? De vez em quando rola umas briguinhas, mas nada além do normal. E me sinto muito à vontade por causa das meninas, das mulheres, que o Yuri já tinha me falado, que tinha muitas mulheres dentro de uma oficina, então a gente se sente mais aconchegada. Então, dificuldades por ser mulher e estar na função de liderança numa instituição extremamente masculinizada, a gente sempre vai ter. O que amenizou, o que facilitou o meu comando, o meu subcomando aqui na unidade, é que eu vim para cá ainda como tenente, eu fiz o curso, eu provei que eu estou aqui por condições técnicas e não apenas pela função. Então, os policiais que trabalham comigo hoje passaram o curso de Rotan comigo. Então, eles viram que eu tenho condições técnicas de estar na função que eu estou hoje. No início é bem complicado. Eu vim de uma formação muito feminina. Eu formei em nutrição. Então, era uma área que só tinha mulher. E aí eu migrei para uma área que só tem homem, basicamente. Então, o efetivo de mulher na PM, na Polícia Militar, são 10% só. Então, é muito pouco, mas hoje eu me acostumei, a gente se adapta, O ser humano é altamente adaptável. Eu acabei me adaptando a um ambiente masculino. O empoderamento feminino é fundamental. Isso não é uma discussão menor. A discussão de equidade de gênero, de você ter os mesmos direitos entre homens e mulheres, é uma questão estruturante. Nós não temos mais espaços para vivermos o que foi vivido na Revolução Francesa, onde se avançou na construção dos direitos, os direitos do ser humano, onde se avançou nos conceitos de igualdade, fraternidade, liberdade, e se decapitou as feministas que queriam introduzir a agenda feminista no bojo da Revolução. Hoje, ou a gente avança na equidade de gênero, ou a gente não consegue avançar na transformação da sociedade. Nós temos duas ações, uma no campo das políticas públicas, quando a gente fala, por exemplo, de cota partidária. Hoje existe toda uma estrutura jurídica para estabelecer um mínimo de mulheres nos partidos, porque é uma percepção de que marcos jurídicos são essenciais para mudanças culturais. Então, quanto mais mulheres nos espaços de poder como o parlamento, hoje elas correspondem a menos de 15% no Senado e na Câmara dos Deputados, mais instrumentos jurídicos que correspondam à sua realidade. Mulheres, pensando pelas mulheres, têm uma facilidade maior de ser criado leis pertinentes à sua realidade. E uma outra ação se dá nesse ambiente que é a escola, que é a sala de aula. Quando você coloca um debate sobre gênero na sala de aula, você acaba trazendo discussões, você acaba desconstruindo processos que foram estabelecidos e edificados historicamente. Então, a perspectiva das ciências sociais são duas ações necessárias. Uma no campo jurídico, político, de representatividade, como as cotas nos partidos, e uma outra no campo do debate, do diálogo, que deve se dar e deve ser iniciado dentro do ambiente escolar, quando você estabelece a obrigatoriedade de matérias que estudam gênero dentro do ensino médio e ensino fundamental, desde cedo. As mulheres representam mais da metade dos eleitores brasileiros e ocupam pouco mais de 10% das vagas no Congresso Nacional. Apesar da participação feminina na política ter crescido nos últimos anos, o número ainda é muito desproporcional. Na Câmara dos Deputados, dos 513 parlamentares, apenas 55 são mulheres. Já na Câmara Legislativa do Distrito Federal, 5 parlamentares são do público feminino e 19 do público masculino. Sofri uma vez preconceito, sim.
igual eu estava te falando, nessa parte rally de trilha, a pessoa fez um grupo no WhatsApp e só tem homem, né? E como eu gosto muito e eu era a única mulher que competia, me colocaram nesse grupo também, que era o grupo da competição. Aí o grupo era só para assunto off-road de Jeep de competição. Aí um cara colocou uma foto de uma mulher que não tinha nada a ver. Aí eu peguei e falei assim, ó, cuidado que o grupo é só pra... E tem mulher no grupo, né? Aí ele começou a falar um monte de coisa, que lugar de mulher era em casa, que por isso que mulher não podia entrar em grupo de homem, não sei o quê. E aí eu fui respondendo, levando na brincadeira, mas eu vi que ele tava falando sério. Aí eu peguei e não falei mais nada. Aí meu marido na época era administrador do grupo, foi e tirou ele. Mas assim, a maioria dos homens estava assim do meu lado. Essa desigualdade, ela existe desde antes do capitalismo ser um sistema de produção, por exemplo. Então é muito antiga. Mas como nós acreditamos e os estudos mostram que é uma desigualdade socialmente construída, a boa notícia é que ela pode ser plenamente desconstruída. Prova disso é de que ser mulher hoje nesse mundo ocidental capitalista é muito melhor do que ser mulher há 100 anos atrás, por exemplo. Então, é claro que você tem retrocessos, né, porque a história ela não é linear, ela vai e volta, ela tem contradições, ela é dialética, né, no sentido de que ela avança e retroage, mas se você pegar no cômputo geral disso tudo, a situação das mulheres tende a melhorar. Mas não é também uma coisa natural, né? Tudo que a gente tem de avanço se deve muito ao movimento feminista organizado. A Marcha das Margaridas veio surgindo, né, da ideia das mulheres no sentido de pautar, porque a cada 4 anos a gente realiza a Marcha das Margaridas e cada ano, dependendo da conjuntura, né, tem um sentido. Por exemplo, tem marcha que é mais no sentido de reivindicar. Tem umas 2 semanas, uma colega minha que se mudou para o México me mandou uma mensagem no WhatsApp pedindo ajuda para instalar trocar um chuveiro e instalar uma luminária. Aí ela me mandou a foto de todas as ferramentas que ela tinha em casa e aí falando assim, ó, qual alicate que eu uso aqui? Eu fui disso pra ela conseguiu instalar o chuveiro. Eu falei assim, agora eu tenho banho, só falta tomar banho e tal. Então eu fico muito feliz também de poder ajudar, assim. Mas eu acredito, nós acreditamos muito nessa luta coletiva, né? Que é uma pressão coletiva dos movimentos sociais que forçam as mudanças. Então, o voto das mulheres, as mulheres hoje poderem trabalhar, poderem se divorciar, tudo veio de uma luta organizada. Hoje pode dar a impressão que isso caiu do céu, mas não caiu. Então eu não vou ter a força que um homem tem. Não adianta, eu posso treinar, posso me condicionar, mas a força física que o homem naturalmente tem, eu não tenho. Então eu tenho que compensar isso com técnica, com outros equipamentos, com outras funções que o homem não terá. Então eu não tenho a força física dele e ele não tem a minha sensibilidade. Então a gente tem que buscar um equilíbrio nisso, mas buscando sempre que a mulher receba exatamente igual ao homem se ela exerce uma função igual à do homem, né? Mas graças a Deus eu sou feliz na minha profissão. E se eu não passar no concurso público aí, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Se Deus permitir. Se paga melhor aos homens e elas têm jornada dupla, né? A gente trabalha em casa também. Mas elas têm uma força de vontade maior para alcançar o que elas querem. Hoje nós estamos dando um banho em homens em algumas profissões e não somos valorizados nisso. O que tem hoje? Liberdade. O que falta? Igualdade.